Oi, eu sou Fernando Oliveira, esse daqui é o Defesa Física, e hoje com um vídeo de resolução de questões, a gente vai resolver questões para o Enem, as questões do Enem passado. Então a gente vai começar aqui pegando questões do Enem do ano passado, do dia 2, né, porque a gente está falando da prova de exatas, e vamos começar com as questões aqui. Agora a gente vai começar com as questões da prova anterior, e começando pela questão 91. Essa questão 91 falou o seguinte: um pai faz um balanço utilizando dois segmentos paralelos iguais da mesma corda para fixar uma tábua a uma barra horizontal. Por segurança, opta por um tipo de corda cuja tensão de ruptura seja 25% superior à tensão máxima calculada nas seguintes condições. Então aqui a gente já começa a questão de física, mas você tem que também ter um conhecimento determinado de porcentagens e como você vai calcular isso. Então aqui, ó, o ângulo máximo atingido pelo balanço em relação à vertical é 90 graus. E os filhos utilizarão o balanço até que se tenha uma massa de 24 quilos. Além disso, ele aproxima o movimento do balanço para o movimento circular uniforme. Considera que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreza as forças dissipativas. Qual é a tensão de ruptura da corda escolhida? Esse é o tipo de questão que é muito interessante você já ter uma noção do que você vai fazer quando você lê ela. Ou também não passar muito tempo quebrando a cabeça. Porque no Enem você tem que ter velocidade. Além de velocidade, obviamente resistência, porque é uma prova longa. Mas além disso, velocidade. Porque se você passa muito tempo numa questão, além de você estar acabando com a sua resistência, passando tempo numa coisa que vai demorar para você responder, você precisa ter uma boa noção, porque isso daqui a conta é rápida, mas precisa da interpretação do que se está acontecendo. Então vamos lá. Ele disse que a tensão de ruptura é 25% superior à tensão máxima calculada. Então, se a gente for calcular a tensão máxima, que é a tensão máxima, o nosso valor ele vai ser, ou posso calcular por 1,25 vezes a tensão que eu vou calcular, que é a tensão máxima no caso, que eu botei a tensão máxima como já é esses 25% a mais. O que que eu fiz? Eu peguei como você pode calcular, você pode pegar só a tensão e somar com 25%, que é a mesma coisa você multiplicar 0,25, que seria 25 por 100, vezes o valor que você vai encontrar. Isso daqui dá 1,25 vezes esse valor. Mas o ponto é, qual é esse valor que eu estou procurando? Então a gente vai pegar as situações mais extremas que ele me dá e calcular a partir daí. Ele me diz primeiro também que eu tenho duas cordas, era para ser uma reta aqui, eu tenho duas cordas que vão estar segurando o balanço. Então a gente tem uma situação que eu vou ter uma tensão aqui para cima de uma corda e uma tensão para cima de outra corda. Tá só pegando o que a questão está me dando e imaginando a situação para assim responder o que ele tá querendo. Ele disse que ele vai girar no máximo até 90 graus, então ele vai fazer meio que um arco aqui de 90 graus no máximo. Então daqui a gente já começa a perceber que a gente vai ter um movimento circular uniforme, que é o que ele fala, ele aproxima o movimento ali do balanço para o movimento circular uniforme, e isso vai ser importante. E ele disse que os filhos utilizarão o balanço até que tenha uma massa de 24 quilos. Então, com essas informações, com esses extremos, a gente consegue descobrir qual é esse resultado. Por quê? Se ele vai ter um movimento circular uniforme, a gente tem os cálculos com movimento circular uniforme em cinemática, mas também tem os cálculos de movimento circular uniforme em dinâmica, em que a gente está tentando entender o que está fazendo esse movimento acontecer. Então a gente trabalha com forças. E a força que está relacionada ao movimento circular uniforme é conhecida como força centrípeta. E é importante entender que a força centrípeta é uma força resultante, ou seja, ela vai surgir, o seu valor ali na equação, ela é, na verdade, uma consequência das forças que estão atuando no corpo. E quais seriam as forças que estariam atuando nesse balanço? Eu tenho aqui, ele vai fazer um movimento circular, e eu vou ter a tensão, e eu vou ter o peso.
E você pode parar e pensar, tá, por que que eu estou calculando aqui no ponto mais baixo e não, por exemplo, aqui no extremo, quando ele está a 90 graus, que é o máximo que ele me diz que ele consegue. Pensa comigo, quando ele estiver aqui no extremo, quando ele estiver aqui, o peso vai estar apontando para baixo. Eu vou ter ainda a tensão apontando para cá. Tudo bem, eu vou ter duas vezes a tensão, porque eu vou ter a tensão de duas cordas, eu vou ter aqui em duas dimensões, então dá para ver as duas cordas. Eu vou ter o peso para baixo. Esse daqui não é o meu ponto máximo, porque eu não tenho uma força, aqui eu vou ter uma força centrífuga no caso, dependendo do referencial. Mas aqui eu não vou ter o limite máximo de força que eu tenho. Mas quando eu estou num ponto mais baixo, o peso vai estar completamente oposto à tração. E, consequentemente, eu vou ter o limite máximo aqui de força para que fique melhor para calcular o meu resultado. Porque aqui eu teria que trabalhar com outros tipos de forças que eu não tenho a equação. Então ficaria muito mais difícil. Então a gente tem que optar pelo lado fácil para ele ter uma resolução mais rápida. Pode parecer que está longo pelo quanto que eu estou falando aqui, mas aqui é basicamente vai ficar longo porque eu vou ter que dar todas as alternativas do que você pode fazer e da melhor forma que você queira fazer. Mas na hora você tem que olhar, bater o olho e já ir vendo, tá, eu quero isso, isso e isso e ponto. Mas continuando. A força centrípeta ela vai ser uma resultante e essa resultante vai trabalhar com todas as forças que estão atuando aqui no corpo. E eu vou ter o quê? Eu vou ter a tensão, duas vezes a tensão. Eu vou dizer que para cima é positivo, então eu vou botar duas vezes a tensão como positivo. E como a força centrípeta, ela também está para o centro aqui, força centrípeta, então eu vou deixar ela como positivo também. E o peso ele é contrário, então ele é negativo. Então eu vou botar aqui menos o peso. Tudo bem? Então daqui, o que que eu vou fazer? Eu vou substituir as equações pelos seus valores. Então aqui eu vou ter que a força centrípeta vai ser a massa de quem eu estou trabalhando aqui, vezes a, vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. O raio, na equação, no caso, vai ser o tamanho da corda. E você para e pensa, pô, eu não tenho o tamanho da corda. Ele em nenhum momento me diz o tamanho da corda. Então tenha calma que tem outras maneiras de a gente descobrir. Mas vamos lá. Igual a 2t menos o peso. O peso é o que? A massa vezes a aceleração gravitacional que nos foi dada. Então, nesse caso aqui, como é que eu vou descobrir os valores se eu tenho aqui muita incógnita? Eu tenho um raio aqui que eu não sei e eu tenho uma tensão que eu tenho que descobrir. Eu só tenho uma equação. Se você tem uma equação e duas incógnitas, deu ruim. Mas eu posso descobrir outra equação. Por quê? Eu estou no movimento circular uniforme. Tudo bem? E aqui eu vou conseguir fazer o cálculo a partir da conservação de energia. Por quê? Se ele está no ponto mais alto aqui, ele diz que o máximo é 90 graus. Ou seja, quando ele chegar em 90 graus, a sua velocidade vai ser nula. Tudo bem? Se a velocidade vai ser nula, então a única energia que está acontecendo ali vai ser a energia potencial gravitacional. O MPG. Energia potencial gravitacional. Quando ele desce, a altura dele é mínima, a altura dele vai ser zero. Eu vou atribuir que a altura quando ele chega aqui no chão é zero. Então aqui eu vou ter só energia cinética, energia de movimento. Energia cinética. Então aqui eu vou ter o quê? A equação da energia potencial gravitacional, que é mgh, que vai ser igual à energia cinética, que é m v quadrado sobre 2. E você pode olhar para mim e falar, ainda não estou entendendo porque está aparecendo um monte de letra aí e não está chegando em resultado nenhum. Tá bom, vamos lá. Ó, você vai ver a mágica, o pulo do gato aqui. Essa massa eu vou cortar, vai facilitar para mim. E eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui que G vai ser igual a... Eu vou passar o H para cá, que é a altura, seria a altura. Esse H dividindo, eu vou ter V quadrado sobre 2H. E esse 2 eu posso passar multiplicando também. Vou deixar 2G vai ser igual a V quadrado sobre H. Você fala, mas você pegou outra incógnita aqui. Você pegou o valor que eu não sei. Mentira. Porque esse H é a altura. E quando ele está a 90 graus, a altura vai ser exatamente essa distância do centro. Ou o nosso R, o nosso raio, que seria aqui. Então esse H é o raio. Então eu vou ter que V quadrado sobre R.
Então, V quadrado sobre R é 2G. E G é um valor que eu tenho, é 10. Então, eu posso pegar nessa equação aqui e substituir V quadrado sobre R por... Cara, mas aqui eu fiz feio. Por 2G. Então, continuando aqui embaixo, eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu reescrever para não ficar tão perdido. Vamos lá. mv quadrado sobre R. E mv quadrado sobre R, eu pego o v quadrado aqui e eu transformo em m 2g. Isso daqui vai ser igual a 2t menos mg. Tudo bem? Então, eu vou passar o mg para cá somando. Então, 2t vai ser igual, 2 vezes a tração, vai ser igual a 3mg. E eu passo o 2 dividindo. T vai ser igual a 3 sobre 2 mg. E uma dica que eu dou assim, para quando você estiver fazendo qualquer cálculo, eu sei que pode parecer meio que não fazer sentido, mas sempre é muito melhor você trabalhar com letras e no final você coloca números. Porque aqui, o único cálculo que eu vou ter que fazer é substituir a massa e a gravidade. E qual é a massa? A massa é o limite, é a maior massa possível, vai ser 24 kg. Então aqui eu vou botar 3 sobre 2 vezes 24 e vezes a aceleração da gravidade, que é 10. 24 sobre 2 é 12. Aí 12 vezes 10 vai ser 120. 120 vezes 3, esse aqui 0, aí 3 vezes 2 dá 6 e 3 vezes 1 dá 3. Aqui dá 360 newtons. Aí você, 300, não, a resposta não é 360. Volta para o começo, ele disse que é 25% a mais que esse limite, que esse valor de tensão máxima que eu vou conseguir. Então, porque se fosse esse o valor, então se você botasse uma criança de 24 quilos lá e ele fizesse esse limite, a corda ia estourar e fudeu. A criança caiu, deu ruim, morreu, não dá muito certo não. Então eu vou ter que calcular, vou fazer os 1,20, eu posso fazer 1,25 vezes t ou 0,25 vezes t mais o valor original. Aí vai da sua vontade o que você acha melhor. Então, vou botar 125, vou botar aqui 1,25 vezes 36. É vezes 360, mas quando você tem um zero a mais, no final é só adicionar um zero. Então, aqui 6 vezes 5 dá 30. 6 vezes 2 dá 12, com mais 3 dá 15. E 6 vezes 1 dá 6, com mais 1 dá 7. 3 vezes 5 dá 15. 3 vezes 2 dá 6, com mais 1 dá 7. E 3 vezes 1 vai dar 3. Aqui vai dar 0, 5, 5 dá 10. 7, 7, 14 mais 1, 5. E 1 mais 3 dá 4. Tudo bem? Aqui eu adiciono um 0, mas eu tenho duas vírgulas aqui. Eu tenho uma vírgula passando duas casas. Então aqui dá 450, que é a resposta da letra D. Talvez a questão ficou um pouco longa, eu estou vendo aqui o tempo do vídeo, a resposta e tudo mais. Porém, eu estou tentando fazer da maneira mais didática que dê realmente para entender o que eu estou fazendo. Mas, como quem manda é quem está assistindo, quem estiver assistindo, viu essa questão e tudo mais, pode falar aí se ficou muito longa a explicação, se ficou muito curta, se deu para entender o que está ficando confuso e tudo mais. Vocês podem colocar aí nos comentários que eu vou vendo. E a partir disso eu vou melhorando as explicações com base no que quem está assistindo está achando. Mas vamos continuar para a próxima questão, que é uma questão com um texto gigante. Mas eu não vou demorar tanto para responder essa quanto a outra. É importante perceber que questões do Enem, quanto mais longo é o texto, às vezes mais simples é de você responder a questão. O texto só está lá para te cansar. Mas vamos lá. Questão 94. A variação da incidência de radiação solar sobre a superfície da Terra resulta numa variação de temperatura ao longo de um dia, denominada amplitude térmica. Edificações e pavimentações realizadas nas áreas urbanas contribuem para alterar as amplitudes térmicas dessas regiões, em comparação com regiões que mantêm suas características naturais, com presença de vegetação e água, já que o calor específico do concreto é inferior ao da água. Assim,
Parte da avaliação do impacto ambiental que a presença de concreto proporciona às áreas urbanas consiste em considerar a substituição da área concretada por um mesmo volume de água e comparar as variações de temperatura devido à absorção da radiação solar nas duas situações, concretada e alagada. Desprezando os efeitos da evaporação e considerando que toda radiação é absorvida, ou seja, situações ideais, essa avaliação pode ser realizada com os seguintes dados. Aí ele dá a densidade da água e do concreto, e ele dá o calor específico da água e do concreto. A razão entre as variações de temperatura nas áreas concretadas e alagadas é mais próxima de... Então vamos lá, questão gigante. Mas o que ele está pedindo para mim? A razão, ou seja, uma fração que indica a variação da temperatura nas áreas concretadas divididos pela variação da temperatura nas áreas alagadas. E para trabalhar com variação de temperatura, inclusive com o termo chamado calor específico, a gente vai trabalhar com a equação do calor, que para quem decora pode ser lembrada como Q macete, que é o famoso Q vai ser igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Tudo bem? Então aqui eu posso também fazer toda uma modificação, que é, já que ele está pedindo a fração entre as variações de temperaturas, eu posso isolar a variação de temperatura no lado, deixar a variação de temperatura e passar o resto dividindo. Então a variação de temperatura vai ser a quantidade de calor dividido, quantidade de calor que vai receber lá, dividido pela massa vezes o calor específico. Só que você olha e fala, mano, mas ele não me deu massa nenhuma. Ele só me deu a densidade. Só que a densidade, ela vai ser a quantidade de massa por metro cúbico. Importante isso. Por quê? Na situação que a gente está analisando, ele tá pegando uma questão tão ideal que é como se você pegasse a mesma quantidade de volume de água e a mesma quantidade de volume de concreto. Bem? Então, como a densidade, aqui eu vou botar de dedo, densidade vai ser a massa dividido pelo volume, aí eu posso dizer que a massa vai ser a densidade vezes o volume. Então, eu posso substituir aqui, ó, a quantidade de calor dividido pela densidade do que eu estou calculando vezes o volume vezes o calor específico. Por que eu disse que ia ser bem mais fácil de calcular? Olha para cá. Eu vou ter a quantidade de calor que vai ser absorvida pela água. E essa quantidade de calor é a mesma que vai ser absorvida pelo concreto, porque a gente quer fazer uma comparação da variação de temperatura, tendo em vista as mesmas quantidades de calor absorvidas por ambos os corpos. Então, a quantidade de calor do concreto vai ser igual à quantidade de calor da água, que eu vou denominar só Q. É o mesmo valor. O volume de água vai ser o mesmo volume de concreto, porque eu estou analisando a mesma área, a mesma região que vai ser esquentado, que eu vou denominar V. O valor da densidade da água eu já tenho, que vai ser 10 a 3, que é 1000. E o valor da densidade do concreto eu também tenho, que eu vou já botar em notação científica, 2,5 vezes 10 a 3, que ela é mais densa do que a água, vai ser 2.500. E o calor específico da água, ele me dá 4,2. E o calor específico do concreto, ele me dá 0,8. Então, antes de fazer a substituição, vou fazer o seguinte, ó. A variação de temperatura do concreto. Eu fiz a equação que vai ser o calor do concreto, que eu denominei Q, dividido pela densidade do concreto, vezes o volume, que eu denominei V, vezes o calor específico do concreto, que vai ser Cc. Dividido pela variação de temperatura da água. Quando você divide
Uma fração é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Então, eu vou pegar essa equação aqui e inverter. Eu vou deixar aqui dvc sobre Q. Então, aqui vai ser multiplicado pela densidade da água, vezes o volume da água, que é V também, vezes o calor específico da água, que é Ca, dividido pelo Q. Então, a gente vai fazer os famosos cortes. O Q corta com Q, o V corta com V, e a nossa equação ela vai ser simplificada para a densidade da água vezes o calor específico da água dividido pela densidade do concreto vezes o calor específico do concreto. Isso daqui vai ser igual. A densidade da água vai ser 10 a 3. Está tudo anotadinho ali, na verdade. 10 a 3. O calor específico da água vai ser 4,2. E dividido por aqui 2,5 vezes 10 a 3, que é a densidade do concreto, vezes o calor específico do concreto, que é 0,8. O 10 a 3 eu corto com 10 a 3, e aqui eu vou fazer uma divisão. 25, 2,5 vezes 0,8. Aqui no caso eu botei 8, mas eu passo uma vírgula depois, porque fica mais fácil de multiplicar. 5 vezes 8 dá 40. 5 vezes 8 vezes 2 dá 16, com mais 4 dá 20. E aqui eu tenho duas vírgulas, porque eu tenho uma vírgula que eu sumi aqui, e eu vou ter outra vírgula que é essa daqui de cima. Então, essa daqui dá 2. Então, fica 4,2 dividido por 2. E essa divisão aqui é fácil, né? 4 dividido por 2 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Então, o nosso resultado vai ser 2,1. Resposta, letra B. Agora vamos para a questão 100. E como foi mencionado, quanto maior o texto, quanto mais informações, é mais tranquilo de resolver. É só um negócio para te cansar. Às vezes não necessariamente é assim, mas é bem mais difícil. Porque se você botar uma questão gigante, com uma resistência gigante para você fazer, e ainda assim ser muito difícil, aí é paia, muito paia. Vamos lá, questão 100. O eixo de rotação da Terra apresenta uma inclinação em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol, interferindo na duração do dia e da noite ao longo do ano. Você tem 23,5 graus aqui e ela gira inclinadinha ao redor do Sol. Inclusive, isso é o resultado das estações do ano. Você tem aqui influência direta ao meio-dia, você tem o Trópico de Capricórnio, o Equador, o Trópico de Câncer. Isso daqui está dizendo o seguinte: quando é verão aqui no sul, no trópico, próximo do Trópico de Capricórnio, você vai ter ela inclinada aqui mais para o Sol, então vai ter mais iluminação. E quando não, quando é inverno, você tem o Sol iluminando menos e, consequentemente, vai estar mais frio. Esse foi um resumo bem básico. Terra no dia 21 de dezembro. Aqui, ó. Uma pessoa instala na sua residência uma placa fotovoltaica que transforma a energia solar em elétrica. Ela monitora a energia total produzida por essa placa em 4 dias do ano, ensolarados e sem nuvens, e lança os resultados no gráfico. Aqui você vai ter um gráfico de energia sem números. Você vai dizer a quantidade, meio que comparação. Diz que no dia 10 do 1 tem um máximo de energia que você está vendo que é mais do que os outros. Dia 10 do 4 diminuiu, dia 10 do 7 diminuiu muito, e dia 10 do 10 está naquele meio termo ali do dia 10 do 4. Próximo a que região situa-se a residência onde as placas foram instaladas? Então, para isso aqui você tem que saber como é que funciona as estações do ano. E é importante só saber que aqui é o contrário do norte. Então, quando aqui é verão, o norte vai ser inverno. E quando aqui é inverno, o norte vai ser verão e vice-versa. Então, aqui já dá para comparar que no verão você vai ter mais energia solar incidida no ambiente. Então, se no dia 10 não, você tem mais energia solar, você sabe o que é verão. E em janeiro é verão no sul, que é onde a gente mora. Se fosse o contrário, seria no norte. Então, a partir daí a gente já consegue descobrir que ele está no sul. Só com essa análise bem simples. Só que ele não pergunta que sul, ele bota Polo Norte e Polo Sul, mas aqui já é bem extremo também. Porque no Polo Norte e Polo Sul, inclusive, lá tem dia eterno e noite eterna. Então, quando é inverno, nem sol aparece. E quando é verão, aí o sol aparece durante 6 meses. Então, tem essa questão. Mas ele bota aqui próximo à corregião situa a placa e as placas que foram instaladas. Você pode se complicar para descobrir se o Trópico de Câncer ou de Capricórnio está no sul ou no norte. Mas se você olhar, ele tem uma imagem aqui que te dá a resposta.
Porque próximo ao Polo Sul você tem o Trópico de Capricórnio. Logo, o Trópico de Capricórnio é no sul do planeta. E o Trópico de Câncer é o contrário. Então, essa pessoa que está no sul, porque é verão em janeiro, então a gente pode dizer que ele está no trópico, próximo ao Trópico de Capricórnio. Poderia ter uma confusão com relação ao Equador, mas no Equador, como ele está bem ao centro, aqui o Sol vai incidir muito mais durante a primavera e o outono. Então você vai ter uma incidência muito maior no dia 10 do 4 e no dia 10 do 10. Então aqui você tem como você ter uma noção dessa alteração. Então, como eu disse, a questão pode ser longa, mas a resposta foi muito mais rápida do que as outras. Vamos agora para a questão 103. É uma questão que aqui você vê que o texto é pequeno, logo vai, porra, para responder aqui vai ser um tempinho aqui que a gente vai dar. Vamos lá. Em 2017 foi inaugurado no estado da Bahia o Parque Solar Lapa, composto por duas usinas, Bom Jesus da Lapa e Lapa, e capaz de gerar 300 gigawatt-hora de energia por ano. Considere que cada usina apresenta potência igual a 75 megawatt, com o parque totalizando uma potência instalada de 150 megawatt. Eu vou dizer uma coisa que eu não gosto dessa questão, na verdade é uma coisa boa, mas ela me atrapalhou muito. 150 megawatt. Considerando ainda que a irradiância solar média é de 1.500 watts por metro quadrado e que a eficiência dos painéis é 20%. Nessas condições, a área total dos painéis solares que compõem o Parque Solar da Lapa é mais próxima dele. Essa questão aqui, na verdade, é simples. E ela trabalha com regra de 3. Você pode se atrapalhar nela se você pensar muito. Porque ele dá vários valores. Ele diz que é 300 gigawatts hora por ano. Ele dá que cada potência é 75 megawatts, mas ele já dá que as duas juntas vai ser 150 megawatts. Então você vê um monte de números, você pensa, pô, vou ter que usar todos. Mas não, ele já me dá aqui que a potência instalada em toda a situação é 150 megawatts, ou seja, 150 vezes 10 a 6 watts. Então aqui a potência total aqui que ele está gerando vai ser de 150 vezes 10 a 6 watt. Tudo bem? E ele diz que a irradiância solar média é de 1.500 watts por metro quadrado, ou seja, é quanto que tem de radiância solar, quanto de energia solar está chegando ali por metro quadrado. Só que ele fala que 20% é a eficiência, ou seja, desses 1.500 watts por metro quadrado, ele só vai pegar 20% dessa energia e transformar na sua potência. Então, basicamente, eu vou pegar aqui 1.500 e multiplicar por esses 20%, que é 0,2. Isso daqui é a mesma coisa eu fazer 150 vezes 2, e isso daqui é igual a 300 watt por metro quadrado. Então, se a gente for ter, eu botei 3 aqui, a gente for ter 100% de eficiência, é como se tivesse 300 watts por metro quadrado. Você para e observa, ele tem isso. Como é que eu vou chegar no resultado? Mano, regra de 3. Se aqui eu tenho 1 watt, a potência total é em watt, e aqui é watt por metro quadrado, se eu divido a potência total por isso daqui, eu vou ter o meu resultado em metro quadrado. Agora, para ficar bons olhos, para quem quiser ver de uma maneira mais bonitinha, eu posso dizer também que, eu posso separar metro quadrado, eu posso dizer que 1 metro quadrado equivale a 300 watts. Então, 150 vezes 10 a 6 vai equivaler a x metros quadrados. E esse x é o nosso resultado da nossa questão. Então aqui é só fazer uma regra de 3 básica. Então x vai ser igual a 150 vezes 10 a 6. 150 vezes 10 a 6 dividido por 300. E isso daqui vai ser igual a... Se você quiser fazer a conta rápido, você vê que 150 é a metade de 300. Então isso daqui dá 1 sobre 2. Que você divide os dois por 150, dá 1 em cima e 2 embaixo. Vezes 10 a 6. Isso daqui dá 0,5 com... Vou passar a vírgula 6 vezes. Então vai ficar 5, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 500 mil metros quadrados, que é a letra B. Olha aí, comemorando a resposta. Questão 105.
Texto grande, consequentemente, facilidade na hora de resolver. O quadro mostra valores de corrente elétrica e seus efeitos sobre o corpo humano. Aqui diz que a corrente elétrica, se você levar um choque de até 10 microamperes, você tem dor e contração muscular. Se for entre 10 microamperes até 20 microamperes, você tem aumento da de contrações musculares. Se for de 20 a 100 microamperes, você tem parada respiratória de 100 até 3 amperes, de 100 microamperes até 3 amperes, fibrilação ventricular. E se você tem um choque de mais de 3 amperes, você morre. Praticamente, parada cardíaca e queimaduras. A corrente elétrica que percorrerá o corpo de um indivíduo depende da tensão aplicada e da resistência elétrica média de um corpo humano. Esse último fator está intimamente relacionado com a umidade da pele, que se seca, você vai ter uma resistência na sua pele de 500 kΩ, mas se for molhada pode chegar até 1 kΩ. Apesar de, ou seja, se você diminuir a resistência, você aumenta a quantidade de corrente que pode passar pelo seu corpo, e isso não é muito bom para gente que morre. Apesar de incomum, é possível sofrer um acidente utilizando baterias de 12 volts. Considere que um indivíduo com a pele molhada, ou seja, a pele molhada chegando até 1 kΩ, sofreu uma parada respiratória ao tocar simultaneamente nos pontos A e B de uma associação de duas baterias. Aí, qual associação das baterias foi responsável pelo acidente? Vamos lá. A resistência foi de 1 kΩ. Resistência a gente vai atribuir que ele estava molhado. E ele quer saber, ele disse que ele teve uma parada respiratória. Para ter uma parada respiratória, você tem que ter de 20 microamperes a 100 microamperes. E vamos utilizar uma equação muito clássica que as pessoas utilizam quando você trabalha com leis de Ohm, quando trabalha com resistência e diferença de potencial. Que a diferença de potencial vai ser igual à resistência vezes a corrente que vai passar. Ou seja, U igual a R vezes I. Ele diz que para ter uma parada respiratória tem que ser entre 20 microamperes a 100 microamperes. Então, eu vou ver qual vai ser o intervalo de correntes que vão ultrapassar o corpo nessa situação. O intervalo, na verdade, de diferença de potencial do uso vai ser entre, eu vou botar a resistência de 1 kΩ, que é 1 vezes 10 a 3. Aí eu boto que a corrente, o K vai ser 10 a 3. A corrente vai ser 20 microamperes, que é 20 vezes 10 a menos 3. O micro é 10 a menos 3, então corta aqui, corta aqui. Aqui vai dar 20 volts. E aqui no U2 eu vou ver que ela vai ser 1 vezes 10 a 3, que é a minha resistência, vezes o 100 microampere, que ela vai ser 100 volts. Então eu preciso trabalhar com a situação em que a minha diferença de potencial esteja entre 20 volts e 100 volts. Ele diz que a bateria ela tem 12 volts. E em todas as questões aqui eu vou ter situações em que as baterias elas estão meio que ligadas e elas têm associações. Inclusive essa questão não é nem muito para você descobrir qual é o valor, mas descobrir qual associação está correta. Por quê? Se tem que ter entre 20 e 100 volts, eu vou ter que ter mais do que uma só bateria. Isso já está explícito na questão porque tem várias baterias diferentes. Eu posso excluir já direto as associações que estão erradas. Porque, mano, você não liga negativo com negativo. Você não liga aqui negativo com negativo e positivo com positivo também, né? Assim que funciona a associação de baterias. E como eu falei, você não liga positivo com positivo e negativo com negativo. Então aqui eu já cortei essas três direto. Você liga negativo com positivo e ponto. Só que, para a gente ter uma noção, quando você tem associação de resistores, também de resistores, mas quando você tem uma associação de baterias, se você quer uma diferença de potencial maior, você tem que associar em série, ou seja, uma após a outra ligados por um fio. Então, você tem aqui embaixo uma que está em paralelo, não dá nem para ver o restante aqui, mas ela está em paralelo porque está um em cima e um embaixo. Então, eu sei que não vai ser ela. Porque se você associar as baterias em paralelo, você vai dividir basicamente essa diferença de potencial. Não é dividir pela metade necessariamente. Pode até ser, mas você tem um cálculo diferente. Mas quando você junta em série, você tem o seu valor calculado somando. Então, se eu tenho duas baterias em séries que estão bem conectadas, estão aqui eu tenho positivo, aqui tenho negativo, no positivo, etc. Você sabe que aqui essa DDP
essa diferença potencial vai ser a soma das duas. Então vai ser 12 mais 12 vai ser 24. E esses 24 volts é superior, ele está no intervalo aqui, para que ele tome o choque que foi mencionado na questão. Então a resposta vai ser a letra A. Como já foi mencionado, é uma questão longa que é tranquilo de responder. E aqui outra questão que pode dar medo, porque você está trabalhando com eletromagnetismo agora, com a eletricidade vai estar relacionada com o magnetismo, mas é uma questão que eu nem vou precisar fazer conta. Eu vou deixar aqui, inclusive, o que eu vou fazer vai ser aqui na câmera. Porque ela fala o seguinte: o físico Hans C. Ørsted, na questão 108, fala que observou que um fio transportando corrente elétrica produz um campo magnético. A presença do campo magnético foi verificada ao aproximar uma bússola de um fio conduzindo corrente elétrica e a figura ilustra um fio percorrido por uma corrente elétrica e constante e com sentido para cima. Os pontos A, B e C estão no plano transversal e equidistante do fio, e cada ponto foi colocado uma bússola. Considerando apenas o campo magnético por conta das correntes e as respectivas configurações das bússolas no ponto A, B e C, considerando apenas o campo magnético por causa da corrente I, respectivas configurações das bússolas nos pontos A, B e C serão. Ou seja, você vai ter que dizer como é que as bússolas vão ficar. E como é que você sabe isso? Eu falei que eu não ia escrever, mas eu vou escrever, vou fazer conta. Vamos lá. Tem uma coisa que você tem que saber antes de fazer essa questão, que é as linhas de campo no campo magnético. É simplesmente que as linhas elas vão entrar no polo sul de um corpo e vai sair pelo polo norte. Ou seja, se eu tenho uma bússola, as linhas de campo vão sair do polo, vão entrar no polo sul aqui e, e vão sair pelo polo norte. Por que isso é importante? Porque a gente sabendo qual o sentido do campo magnético gerado por essa corrente, a gente sabe que o polo sul vai estar com a bundinha virada para esse sentido, enquanto o polo norte não. O polo norte vai estar ao contrário. E como é que a gente descobre qual é esse campo magnético? É simples, tem uma regra que é básica. Que é a regra que você faz com a mão. Eu prefiro, tem gente que usa tipo isso daqui, mas eu não gosto muito não. Eu gosto de usar essa regra aqui, que você pega a sua mão direita, você bota o seu dedo indicador para onde está apontando a corrente e a curva que vai fazer a sua mão quer dizer o sentido do campo magnético que está girando aquela corrente. Porque o campo magnético ele vai ser perpendicular ao campo elétrico. Então, se a corrente elétrica está indo para cima e eu faço aqui para cima, eu sei que o campo magnético vai estar girando nesse sentido aqui. Ou seja, o campo magnético vai estar girando nesse sentido aqui. E se o campo magnético entra da bundinha na parte do polo sul, eu vou ter que o polo sul está apontando para cá e o polo norte vai estar apontando para o outro lado. Então eu vou ter um campo magnético que vai estar nesse sentido aqui e que o polo sul vai estar para trás nessa visualização que você está observando aqui, e o polo norte não vai estar. O polo norte vai estar para o outro lado. Então a parte pintada vai ficar para frente e a parte não pintada vai ficar para trás. Então aqui a gente vai ver. Vamos lá. Eles não vão ficar virados para o fio, de nenhuma maneira. Eles não vão ficar também loucaços aqui nesse mesmo sentido. Então a gente vai ficar entre a D e a E. Aí a D e a E é nela que você vê a importância de você saber qual é o sentido que elas vão ficar, como o campo magnético vai interagir com os polos, com os dipolos magnéticos. Então você sabe que o polo sul ele vai estar com a bundinha virada para onde está entrando o campo magnético. Então a resposta aqui, como mostra, é a letra D, porque o lado branquinho, que é o lado do polo sul, é onde está entrando o campo magnético. Então ele está vindo para cá, ele está vindo para cá, ele está saindo pelo polo norte. Bonitinho, tranquilo, beleza. A gente já vai começar com a questão 110. Essa questão ela fala o seguinte: em um dia de calor intenso, dois colegas estão a brincar com a água da mangueira. Um deles quer saber até que altura o jato da água alcança, a partir da saída de água, quando a mangueira está posicionada totalmente na direção vertical. O outro colega propõe então o seguinte experimento: eles posicionarem a saída de água na mangueira na direção horizontal a 1 metro de altura em relação ao chão. E então medirem a distância horizontal entre a mangueira e o local onde a água atinge o chão. A medida dessa distância foi de 3 metros. E a partir disso,
Eles calcularam o alcance vertical do jato de água. Considera a aceleração da gravidade em 10 metros por segundo ao quadrado. O resultado que eles obtiveram foi D. Então vamos entender o que aconteceu. Eles estavam lá brincando de boa, assim, no dia de calor, e estavam com a mangueira com água. E do nada veio a ideia, caraca, qual é a altura máxima que essa mangueira vai conseguir atingir? Só que se eles colocassem a mangueira para cima, vamos fingir que isso aqui é a mangueira, e eles tentassem medir a altura máxima que ela atingiria, imagina que isso aqui é um jato de água, qualquer lugar, não tem como eles colocarem uma régua de altura assim, dependendo da altura que a água atingisse, e realmente conseguissem medir o quanto que essa água foi. Então o que eles fizeram? Eles botaram essa mangueira na horizontal, aqui, com a altura já prefixada de 1 metro. E o que essa mangueira fez foi jogar água, e essa água cai até uma distância de 3 metros. E como é que você consegue descobrir qual é a altura que ela alcança com base nisso? Como a mangueira é igual e a gente vai trabalhar com situações ideais, eu posso dizer basicamente que ela tem uma velocidade inicial ela tem uma velocidade inicial de quando ela sai da mangueira. Então essa velocidade inicial vai ser igual se eu colocar ela na horizontal ou na vertical. Então se eu descobrir qual é a velocidade inicial que essa água tem, eu consigo descobrir qual é a altura máxima que ela consegue atingir. Então vamos partir do pressuposto que eu não vou analisar um jato de água inteiro, eu vou analisar como se fosse um ponto aqui, um ponto material que vai sair e vai fazer esse caminho parabólico aqui, que não necessariamente é tão parabólico por conta do desenho que eu fiz, mas ele vai fazer esse caminho e vai descer até o solo. E esse lançamento é na horizontal. Então a gente tem que saber que como a gente tem o movimento na horizontal e na vertical, movimentos que são perpendiculares, eles são meio que independentes. Então, a velocidade inicial vai estar toda concentrada no lançamento horizontal. Então, ele vai ter uma velocidade que o corpo vai estar saindo dessa mangueira. E na vertical, a velocidade inicial na vertical vai ser igual a zero. Então, a gente só vai estar lidando com a aceleração da gravidade. Então, eu tenho que descobrir quanto tempo esse corpo demora para vir daqui até o chão. E a partir desse tempo, eu consigo descobrir qual era a velocidade dele para que ele percorra 3 metros nessa quantidade de tempo. Dando essa explicação, agora a gente vai para a matemática que seria utilizada, porque eu só falei. Vamos lá. A equação de queda, no caso, eu poderia usar que a altura vai ser igual a altura inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração da gravidade, que ela vai estar aqui para baixo. E ele já deu que é 10. Aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Tudo bem? A posição inicial é zero. Eu vou dizer que a altura inicial é zero e que ele está indo para baixo, basicamente. O velocidade inicial também é zero. Então, zero vezes o tempo vai ser zero. Então, a gente só vai trabalhar basicamente com a altura que ele vai atingir. Vai ser igual a menos g t quadrado sobre 2. E eu posso dizer também que essa altura, no caso, é menos h, porque se eu estou atribuindo que aqui vai ser zero, eu estou trabalhando com uma altura, com um lançamento aqui, então para baixo vai ser negativo. E a aceleração gravitacional está para baixo, então vai ser negativo também. Só que como os dois lados estão negativos, eu posso cortar negativo com negativo e vai acabar ficando positivo. Tudo bem? Então daqui eu só basicamente preciso fazer o seguinte. A altura é 1 metro, eu tenho a altura aqui. E eu tenho que o nosso g vai ser 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo ao quadrado, sobre 2. E 10 sobre 2 é 5. Vai ficar 5t quadrado. Tudo bem? Então daqui eu vou passar o 5 dividindo, então fica 1 sobre 5 vai ser igual ao nosso tempo ao quadrado. Então o meu tempo vai ser igual a raiz de 1 sobre 5. E você pode ficar, caraca, meu Deus, como é que eu vou descobrir a raiz de 1 sobre 5? Não precisa descobrir a raiz de 1 sobre 5. Vamos continuar com o valor de raiz de 1 sobre 5 por toda a questão, porque vai facilitar na hora dos cálculos. Não faça cálculos muito complexos em alguns momentos, porque isso vai te atrapalhar e vai fazer você perder tempo. Isso não é muito legal quando você está fazendo uma prova dessa.
Vamos lá. O tempo que ele demora vai ser raiz de 1/5. Então, a partir disso, a gente consegue descobrir a velocidade. Como? Descobrindo pela equação básica, que é a distância, o nosso x, eu vou dizer que x é na horizontal aqui, vai ser igual a velocidade multiplicado pelo tempo. Ou seja, se eu pegar a velocidade dele e multiplico pelo tempo que ele percorre aquela velocidade, eu descubro a distância. Mas a distância a gente já tem, que é os 3 metros. A velocidade é o que a gente quer descobrir e o tempo que a gente tem é o tempo que ele demora para fazer essa queda, que é raiz de 1/5. Então, eu vou só passar essa raiz de 1/5 para o outro lado, invertido, ou seja, o 5 eu passo para cima multiplicando e 1 eu passo para baixo dividindo. Então, a velocidade vai ser 3 raiz de 5. Pronto. Aqui a gente já sabe qual seria a velocidade que a água sai da mangueira. Então, a partir disso, eu tenho que descobrir qual é a altura máxima. E qual é a equação que eu vou usar? Vou usar a equação do Torricelli. Porque a equação do Torricelli me fala o seguinte, que a velocidade inicial, a velocidade final ao quadrado vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a variação da distância multiplicado pela aceleração. Então, como ele está indo para cima e a altura máxima, no final, a velocidade final vai ser zero. Aqui eu boto zero ao quadrado, que é zero. Vai ser igual a velocidade inicial ao quadrado, que é o 3 raiz de 5 ao quadrado. Aí eu boto menos, porque a gravidade está para baixo, menos 2 vezes a altura, que é o que a gente quer descobrir, e a aceleração da gravidade, que é 10. Então, daqui, eu vou ter 0 vai ser igual a 3 ao quadrado é 9, e raiz de 5 ao quadrado é 5, 9 vezes 5, menos 20h. 9 vezes 5 é 45. E eu vou passar esse 45 para cá, subtraindo. Vou deixar o menos 20h de um lado, e vai ficar menos 45 do outro lado. Menos dos dois lados, então vai ficar tudo positivo. E a altura vai ser igual a 45 dividido por 20. E essa divisão, o resultado vai ser 2,25 metros, que é a letra B. Então, daqui a gente já resolveu a questão com 3 equações, basicamente. Eu usei a equação conhecida como sorvetão, que é o H igual a H0 mais V0t mais GT quadrado sobre 2, ou S igual a S0 mais V0t GT quadrado sobre 2, AT quadrado sobre 2 no caso. É uma equação de movimento retilíneo, que porque na horizontal, como não tem desaceleração ou aceleração, o movimento vai ser retilíneo, então seria entre aspas o sorvete, que é aquele S igual a S0 mais VT, só que a posição inicial eu botei como 0, então a distância que eu botei como x vai ser a velocidade vezes o tempo. E o outro Torricelli que eu já escrevi aqui e já mencionei. Então foi isso. Agora a gente vai para a questão 113, que ela fala o seguinte: tribologia é o estudo da interação entre duas superfícies em contato, como desgaste e atrito, sendo de extrema importância na avaliação de diferentes produtos e de bens de consumo em geral. Para testar a conformidade de uma muleta, realiza-se um ensaio tribológico, pressionando-a verticalmente contra o piso com uma força F, conforme ilustra a imagem em que o centro de massa representa, o CM representa o centro de massa da muleta. Então tem uma força aqui apontando para baixo, aqui, tem o centro de massa, etc. Mantendo-se a força paralela à muleta, então esses termos aqui mais matemáticos eu sempre boto em mente o que eles significam. Varia-se lentamente o ângulo entre a muleta e a vertical até o máximo ângulo imediatamente anterior ao de escorregamento, ou seja, ele vai inclinando a muleta aplicando essa mesma força até que essa muleta escorregue. Esse ângulo também pode ser calculado a partir da identificação dos pontos de aplicação da direção e do sentido das forças pesos, que é o peso, que é o P, normal, que é o N, e de atrito estático, que é a força de atrito estático aqui, e tem os vetorizinhos. O esquema que representa corretamente todas as forças que atuam sobre a muleta quando ela atinge um ângulo crítico você tem várias aqui coisas que estão mostrando como é que pode ser esse diagrama de forças que eu estou explicando. Mas vamos lá, a gente vai por partes. A gente pode ir pegando força por força e excluindo as que já estão erradas.
Por exemplo, eu falei que era importante você ter uma noção de conceitos mais matemáticos, porque aqui fala que a força sempre vai estar paralela à muleta, ou seja, ela sempre vai estar apontando para essa parte da muleta. Então a gente já pode observar que na letra A, essa força não está paralela à muleta, ela está ainda apontando para o chão, mesmo que a muleta tenha se movido e se inclinado alguns graus. Então a gente já pode cortar a letra A. A letra B segue o mesmo princípio, então a gente corta. A letra C, D e E, a força está paralela à muleta. Então a partir daí tudo bem. O peso ele vai estar sem o peso de qualquer corpo, ele vai ser indicado numa figura mesmo que seja de um corpo extenso no seu centro de massa. É como se o peso inteiro do corpo estivesse no seu centro de massa. Então a gente já vai observar que na letra C o peso não está no centro de massa, o peso está atuando aqui na pontinha. Isso aconteceria se, por exemplo, aqui fosse um pedaço opaco de uma coisa muito leve e todo o peso estivesse nesse ponto. Acontece muito com aqueles brinquedinhos de coisas que ficam, por exemplo, um passarinho que fica com o bico em cima de um buraquinho que a pessoa compra numa feira e ele fica girando e não cai, porque o centro de massa está totalmente apoiado e realmente a força, o peso vai ser naquele ponto. Então a gente já pode deletar a letra C porque o peso não está no centro de massa. E agora a gente tem a letra D e a letra E. E na letra D e na letra E tem duas coisas diferentes. Você tem a normal, que está em pontos diferentes, e você tem a força de atrito estático, que vai estar em direções diferentes. Nesse caso aqui, para minha facilidade, para mim, mais fácil seria identificar qual deveria ser a direção em sentido da força de atrito. Que aí eu já corto e já descubro qual é o resultado. Mas a força de atrito ela sempre vai estar contrária à tendência de movimento. Então, se eu tenho uma força que está sendo aplicada para cá, a tendência de movimento dessa muleta vai ser para cá. Consequentemente, a força de atrito vai estar contrária a isso. Então, a força de atrito ela vai ser contrária à tendência de movimento. Já exclui a letra D. E qualquer coisa, se você fosse pela normal para descobrir onde é que a normal tem que estar colocada para você atribuir qual é o correto. A normal é uma força de contato. Ela age pelo contato entre um corpo e outro corpo, e estar normal é estar perpendicular ao outro corpo. Então, a normal dessa muleta vai estar no contato, ou seja, vai estar aqui e ela realmente vai estar fazendo 90 graus com o plano. Então, aqui a gente já vê que a resposta certa é a letra E. Agora vamos para a próxima questão, que é a questão 114. E ela fala o seguinte: uma lanterna funciona com 3 pilhas de resistência interna igual a 0,5 ohms cada, ligadas em série. Quando posicionadas corretamente, devem acender a lâmpada incandescente de especificações 4,5 watts e 4,5 volts. Cada pilha na posição correta gera uma força eletromotriz de 1,5 volt. Ao trocar as pilhas da lanterna, comete o equívoco de inverter a posição de uma das pilhas. Considere que as pilhas mantenham contato independentemente da sua posição. Com esse equívoco, qual a intensidade da corrente que passa pela lâmpada ao se ligar à lanterna? Inclusive, isso daqui dá para eu dar uma errata, mas uma observação na questão do vídeo anterior. Mas quando eu for explicar sobre essa questão de você colocar a pilha do lado errado, eu vou explicar o porquê. Vamos lá, a gente tem 3 pilhas, eu vou fazer as anotações aqui. Eu tenho 3 pilhas, cuja a resistência de cada uma vai ser, eu botei resistência aí, de resistência individual, de 0,5 ohms. E elas estão ligadas em série. Se elas estão ligadas em série, então a resistência equivalente aqui vai ser igual a 1,5 ohms, que é eu somando 0,5 mais 0,5 mais 0,5. Quando posicionado corretamente, deve aparecer uma lâmpada. E as especificações da lâmpada a potência da lâmpada vai ser 4,5 watts. E a DDP da lâmpada é 4,5 volts. Ela precisa de 4,5 volts para que ela funcione no seu modelo mais ideal, que é a 4,5 watts de potência. E ele diz que você tem 3 pilhas, como já foi mencionado, cada uma com resistência de 0,5 ohms, e que cada uma tenha a DDP das pilhas
vai ser igual a 1,5 volts. E faz sentido ser 3, porque as três colocadas corretamente dariam uma DDP de 4,5 volts, que é a necessária para você ligar a lâmpada da maneira correta. Só que colocaram a pilha do lado errado. Então a gente teria um circuito que teria aqui uma pilha aqui, menos mais. Aí aqui também teria um resistor de 0,5 ohms. Aqui eu vou botar só R. Eu vou ter outra pilha, vou botar aqui do lado correto, menos mais. Outra resistênciazinha dessa pilha. Só que colocaram outra pilha de lado contrário. Botou a pilha errada. E essa pilha aqui também vai ter essa resistênciazinha. Igual. Por que eu falei que eu ia dar uma errata sobre a outra questão? É que eu falei sobre a maneira correta de você posicionar as baterias. Só que, assim, se você for posicionar realmente como se fosse bateria, é daquela maneira. Mas se você posiciona errado, continua funcionando, continua. Só que essa pilha aqui, ela não vai estar sendo utilizada para gerar energia. Tipo, a energia dela não vai estar gerando. Ela vai funcionar como um receptor de energia que vai estar gastando essa energia. Então não é muito interessante colocar dessa maneira. Até por isso que ele fala que cada um vai ter uma força eletromotriz. Deixa eu até tirar de UP para botar aqui força eletromotriz de 1,5 volts. Então aqui eu teria 1,5 volt, 1,5 volt e 1,5 volt. Só que aqui eu tenho uma força eletromotriz e aqui vai atuar como força contra eletromotriz. Então a DDP resultante disso daqui vai ser 1,5 mais 1,5 menos 1,5, que vai dar 1,5 volts. E as resistências, independente do sentido que coloque, se está certo ou errado, elas vão estar em série, então a resistência ainda equivalente aqui vai ser igual a 1,5 ohms. Ele pede no final qual é a corrente que se passa, mas não se engane em você colocar simplesmente você vai ter que utilizar em algum momento o igual a R vezes I, mas não jogar só esses dados aqui. Porque tem que lembrar que a lâmpada, ela também vai ser um receptor de energia para você utilizar, e ela vai ter também uma resistência. E a gente tem que descobrir qual é a resistência da lâmpada para, em paralelo com essas resistências, descobrir qual é a corrente que vai estar passando. Como é que a gente descobre? A gente pode utilizar uma equação da potência. E a equação da potência, para descobrir qual é a resistência, vai ser que a potência é igual a diferença de potencial ao quadrado dividido pela resistência. Diferença de potencial essa ideal para ela funcionar a 4,5 watts. Então aqui a resistência vai ser U ao quadrado dividido por P. E U vai ser 4,5 ao quadrado aqui e P vai ser 4,5. Posso cortar. Então eu digo que a resistência da lâmpada vai ser 4,5 ohms. Então a minha resistência total do sistema, do circuito inteiro, vai ser 4,5 mais 1,5, que me dá 6 ohms. Então, tendo em vista que a DDP que está funcionando ali é 1,5 volts e que a resistência é 6 ohms, aí sim eu posso substituir na equação. Vendo que U, que é 1,5, vai ser igual a R, que é 6, vezes I. Então, esse I aqui vai ser igual a 1,5 dividido por 6, que é igual a 0,25 amperes. Resposta letra A. Essa questão 118, que é uma questão mais simples, ela pode dar um certo medo, porque ela começa a falar de buraco negro. Você pensa, meu Deus, esse negócio é muito complexo, mas é uma coisa que às vezes você descobre com mais divulgação científica do que com aula. Claro que com aula você pode demonstrar e descobrir qual é o resultado das coisas, mas aqui você chega num resultado e a partir disso você consegue descobrir o que está acontecendo, só lendo o texto mesmo. Porque ela fala o seguinte: um buraco negro é um corpo celeste que possui uma grande quantidade de matéria concentrada em uma pequena região do espaço, de modo que sua força gravitacional é tão grande que qualquer partícula que fica aprisionada em sua superfície, inclusive a luz. O raio dessa região caracteriza-se uma superfície limite, chamada de horizonte de eventos, da qual nada consegue escapar.
Considere que o Sol foi instantaneamente substituído por um buraco negro, com a mesma massa solar, de modo que seu horizonte de evento seja aproximadamente 3 quilômetros. Após a substituição descrita, o que aconteceria com os planetas do Sistema Solar? Não precisa nem fazer equação aqui, mas eu vou fazer para só dar uma explicação básica. Lembre-se que a atração gravitacional que um corpo exerce, o campo gravitacional que ele gera, na verdade, ele vai ser igual à constante gravitacional vezes a massa desse corpo dividido pela distância dele, as coisas ao quadrado. A distância até o centro do corpo. Então, se você substitui um centro, o Sol, por outro corpo com a mesma massa do Sol, independente do nome que você dá, buraco negro, buraco. Eu não vou falar buraco negro porque aí já foge também, mas estrela de nêutrons, estrela anã branca, qualquer coisa. Se você diz que tem a mesma massa do Sol, vai exercer uma influência gravitacional igual à do Sol. Claro que as consequências, por não ser um corpo que está gerando mais energia, que não vai estar, por exemplo, não tá dando mais energia, que a Terra vai congelar de certa forma, vai ter outras consequências, mas gravitacionalmente vai funcionar da mesma maneira como se fosse o Sol ali no meio. Então, se você tira e coloca rapidamente da mesma maneira, um corpo com a mesma massa, mesmo que seja um buraco negro, a consequência é os corpos vão continuar se movimentando no mesmo sentido, na mesma direção, com as mesmas órbitas, do mesmo jeito. E ponto. Então aqui diz, após a substituição descrita, o que aconteceria com os planetas do sistema solar? Eles se moveriam em órbitas espirais aproximando sucessivamente do buraco negro? Não, porque ele é... Assim, você pode ter corpo que vai fazer isso, mas ele faria a mesma coisa se fosse o Sol. Porque ele é um corpo que possui gravidade, ponto. Eles oscilariam aleatoriamente em torno de suas órbitas elípticas originais? Mano, eu acho que isso daqui seria um pouco mais complexo se realmente você tirasse o Sol, demorasse um tempo, aí você botasse outro corpo, aí teria toda uma oscilação, toda uma problemática, só que aí ficaria muito mais complicado para o que o ensino médio te pede e o que o Enem vai te pedir. Então, não. Eles se moveriam em direção ao centro do buraco negro? Não. Como eu já falei, vai continuar a órbita do mesmo jeito. Eles passariam a precessionar mais rapidamente, e precessionar é aquele movimento que o peão faz assim, tem que é o movimento de precessão dos equinócios na própria Terra, mas não, também não interferiria dessa maneira. E eles manteriam suas órbitas inalteradas, que é a resposta correta. Qualquer coisa assim, se você tiver em dúvida, você observa, mano, a equação. Você não precisa fazer um cálculo, mas você vê o que a equação está te dizendo. Pô. A equação do campo gravitacional diz que depende só da constante gravitacional, da massa e da distância ao quadrado. Ponto. Você vê o que depende assim das coisas e você vai ter uma noção do que você precisa resolver. Agora vamos para a questão 124. Ela fala o seguinte: o sinal sonoro oriundo da queda de um grande bloco de gelo de uma geleira é detectado por dois dispositivos situados em um barco, sendo que o detector A está imerso em água e o B na proa da embarcação. Sabe-se que a velocidade do som na água é de 1540 metros por segundo e no ar é de 340 metros por segundo. E aqui você tem uma representação que não está em escala, obviamente, e tem que não estar em escala para a gente dar a aproximação que a gente quer. Os gráficos indicam em tempo real o sinal sonoro detectado pelos dois dispositivos, os quais foram ligados simultaneamente em um instante anterior à queda do bloco de gelo. Ao comparar os pontos correspondentes desse sinal em cada dispositivo, é possível obter as informações sobre a onda sonora. E aqui é importante observar que você tem aqui o tempo, e não quer dizer que, por exemplo, aqui você tem a onda sonora aproximadamente sendo detectada no ar em 220 segundos, não quer dizer que o que aconteceu foi no segundo zero. Isso pode fazer você perder a questão. Porque isso daqui foi acionado em algum momento. Se eles soubessem já o momento em que o negócio tinha caído, não precisava ligar para detectar. Mas foi ligado em algum momento aleatório e após 220 segundos desse ponto zero, você vê o que aconteceu. Isso é importante porque, para utilizar a equação da velocidade e da posição, você poderia utilizar esses 220 segundos só para dizer que demorou essa quantidade de tempo. Só que não. É como se você tivesse o relógio, aconteceu um evento às 3 horas da tarde, e você dizer que demorou então das 0 horas até as 3 horas para acontecer esse evento. Não necessariamente pode ter acontecido há 30 minutos atrás, e quando você foi marcar no relógio o que aconteceu, foram as 3 horas, então aconteceu entre 2 e meia
as três. Então aqui você vai ter o gráfico que fala do sinal quando foi recebido pelo A, que está dentro da água, e pelo B, que está fora da água. A distância L em metro entre o barco e a geleira é mais próxima daí. Você tem vários valores aqui. Então, para a gente resolver isso, a gente vai precisar de uma relação entre as equações. Então, aqui você realmente precisa fazer uma análise para saber o que você vai fazer. E é o seguinte, vamos analisar aqui, por que eu falei que é bom estar fora da escala? Porque eu posso dizer que a distância entre a geleira aqui fora da água até o ponto B vai ser aproximadamente igual à distância entre a geleira aqui dentro da água e o ponto A, que é o E. Então a gente tem a equação, aqui a gente vai trabalhar com movimento retilíneo uniforme, com velocidade constante, etc. Mas que a distância vai ser igual a velocidade dividido pela quantidade de tempo. Não, velocidade vezes o tempo. Aí eu já estou bitolando um pouquinho. Velocidade vezes o tempo. Só que a gente não sabe quanto tempo que realmente demorou. E a gente pode também ter aquela equação aqui, ΔS. A velocidade média, a velocidade vai ser ΔS sobre o ΔT. E por que eu falo esse ΔT? Porque a gente vai precisar de uma variação realmente de tempo. Por quê? Se eu for analisar o tanto a distância, assim, por conta do movimento no ar, eu vou ter que a distância seria igual a aqui, a velocidade do ar, que seria 340 metros por segundo, vezes o tempo necessário para ele ir de um ponto a outro. E essa mesma distância, esse x eu vou botar L, não vou botar x, vou botar L, porque já vai direto. L. E essa mesma distância, quando você vai olhar para a água, seria os 1540 metros por segundo multiplicado pelo tempo da água. Tá bom? A gente já tem aqui uma certa relação para descobrir as coisas. Então, esse tempo 1, ele vai ser a distância dividido por 340. E o meu tempo 2 vai ser igual a distância dividido por 1540. E você observa que você tem três incógnitas, você tem o tempo 1, o tempo 2 e a distância em duas equações. Como é que você resolveria isso? Bem, eu vou olhar aqui o gráfico que me foi dado. Eu não sei quanto tempo demorou para ele se movimentar, para ele chegar do negócio para o sensor 1, para o sensor A. E também não sei o tempo que ele demorou para sair de lá e chegar no sensor B. Mas eu sei a diferença de tempo entre o A e o B. Por quê? Eu sei que ele chegou no momento 220 segundos aqui, aproximadamente 220 segundos de A. Então, e eu sei que ele chegou no momento 232 segundos no B, assim, pegando assim uma relação e vendo uma proximidade aqui entre as relações dos gráficos. Então, pode dizer que se eu pegar o tempo do B, que seria o tempo 1 aqui para mim, seria o tempo 1? Não. Seria o tempo 1 porque é no A. Se eu pegar o tempo do B e subtrair pelo tempo do A, que seria o tempo 2, eu vou ter 332 menos 232, I'm sorry, 232 menos 220. E isso daqui seria exatamente igual a 12 segundos. Então, eu posso não ter o que é o tempo 2 e o tempo 1, mas eu tenho que, se eu pegar T2 menos T1, T1 no caso menos T2, porque está aqui positivo, T1 menos T2, eu tenho um valor. E esse T1 menos T2 vai ser a mesma coisa que eu pegar o T1 aqui, L sobre 340, menos L sobre 1540. Isso daqui seria igual a 12 segundos. Então aqui eu tenho, ignorando esse lado daqui, eu tenho uma equação e um incógnito. Então eu cheguei no lugar que eu queria. Então aqui eu vou fazer um MMC aqui, eu vou multiplicar embaixo ambos. Vou deixar aqui embaixo 1540 vezes 340. Aí em cima eu boto 1540L menos 340
L sendo igual a 12. E se eu boto 1540? Deixa eu botar aqui desse lado. 1540 menos 340. São números bonitinhos, olha que legal. 40, 40. 0, 0, 5 tira 3 fica 2. Dá 1200. Então aqui eu vou ter 1200 L igual, eu vou passar isso aqui multiplicando. 12 vezes 1540 vezes 340. Por que eu não multipliquei ainda? Porque eu posso simplificar esse 12 aqui com esse 12. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 100. Então, o L seria o 1540 vezes 340 dividido por 100. E eu posso pegar esse 100 e cortar esses dois zeros com esse zero e com esse zero. Então, ficaria 154 vezes 34. Simplificou muita conta. Então, aqui se eu multiplicar 154 e 340, 34, eu vou ter 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. Com mais 1, 21. 4, 5, 6. E aqui 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15, 16. E 3 vezes 1, 3, 4. Isso daqui daria 6, 1 mais 2, 3, 6 mais 6, 12, e 1 mais 4, 5, 5.236. Aí você fala, mas não tem nenhum que dá 5.236, mas ele fala aqui qual é mais próximo. E a mais próxima disso é bem óbvio que é 5.240, então uma diferença de 4 metros. Então a resposta seria a letra D. Vamos agora para a questão 125, que é uma questão mais teórica, e ver o que ela está falando para a gente, o que ela está querendo dizer. Ela fala o seguinte: em 2002, um mecânico da cidade mineira de Uberaba, Minas Gerais, teve uma ideia para economizar o consumo de energia elétrica e iluminar a própria casa, num dia de sol. Não dá para iluminar à noite, então é meio triste. Para isso, ele utilizou garrafas plásticas PET com água e cloro, conforme ilustra a figura de as figuras. Cada garrafa foi fixada no telhado de sua casa em um buraco com um diâmetro igual ao da garrafa, muito maior que o comprimento de onda de luz. Nos últimos 2 anos, sua ideia já alcançou diversas partes do mundo e deve atingir a marca de 1 milhão de casas utilizando a luz engarrafada. Que fenômeno óptico explica o funcionamento da luz engarrafada? Pode parecer um pouco complexo, mas nem é tanto. Porque a gente vai estar trabalhando aqui com... Se eu falar agora já vai dar a resposta. Eu estou trabalhando com a luz que está chegando do céu ali no ar e está passando para dentro da água. Ela está mudando de meio. E você tem um diâmetro de algo que é bem grande também. Você não está trabalhando com um orifício pequeno. Então, a partir daí, a gente, tipo, eu quando fiz, eu não vou mentir, eu fiquei muito em dúvida sobre difração e refração. Mas difração você tem um furo pequeno e você não está trabalhando com mudanças de meio. Então aqui não é difração. Absorção não é porque não está trabalhando com a absorção da luz a partir da água, assim. Até porque ele não quer que algo absorva a luz, ou seja, ele quer que iluminar a casa dele. Não é polarização, porque polarização estaria falando sobre você pegar uma onda que estaria em várias direções diferentes e você pegar essa onda e colocar só numa direção, tipo, só na horizontal ou só na vertical. Então não é polarização. Não é reflexão, porque, sei lá, reflexão seria colocar um espelho ali. Também não faria sentido para iluminar a casa. Porque iria colocar um espelho ali só para a luz voltar. Então seria para outra coisa. E o que não sobra é refração, que é basicamente o que está acontecendo. A luz está vindo do céu, ela está mudando de, de meio do céu para a água e depois está mudando novamente da água para o ar e assim fazendo com que a casa seja iluminada por conta dessa mudança. Que ela vai é quase isso aí que eu acabei de fazer. Então aqui é questão rápida, questão teórica. E vamos para a próxima. A próxima é a questão 128, que ela fala o seguinte. A fim de classificar as melhores rotas em um aplicativo de trânsito, um pesquisador propõe um modelo com base em circuitos elétricos. Nesse modelo, a corrente representa o número de carros que passa por um ponto da pista no intervalo de 1 segundo. A diferença de potencial do EDP corresponde à quantidade de energia por carro necessária para o deslocamento de um metro. Tá parecendo um pouco complexo, mas vai por mim. Essa questão não é complexa. De forma análoga à lei de Ohm. Então, bota isso na cabeça. Análoga à lei de Ohm. Cada via é classificada pela sua resistência, sendo a de maior resistência a mais congestionada. O aplicativo mostra as rotas em ordem crescente, ou seja, da rota de menor para a rota de maior resistência. Como teste,
para o sistema, são utilizadas 3 possíveis vias para uma viagem de A até B, com os valores de DDP e corrente conforme a tabela. Ou seja, ele está pegando a equação de Ohm, que é U igual a R vezes I. U, que é a DDP, vai ser igual a resistência multiplicado pela corrente. Essa corrente aqui seria o quantos carros se movimentariam, e aqui seria a DDP, e a resistência seria o quanto está congestionado, a corrente seria o quanto esses carros se movimentariam, e aqui a gente tem um U que seria essa DDP, que é joules por carro vezes metro. Vamos lá. Aí ele tem a rota 1, 2 e 3. Ele diz que na rota 1 a DDP é de 510 e a corrente é de 4. Ou seja, passa 4 carros por segundo nesse lugar. Na 2 vai ser de 608 e a corrente vai ser 4. E na 3 vai ser de 575 e a corrente vai ser 3. 3 carros por segundo. Como é que você descobriria qual é o melhor lugar, assim, na ordem crescente? É basicamente você ver a resistência. Quanto menor a resistência, mais tranquilo vai ser dos carros passarem. Ou seja, você vai pegar aqui a resistência, vai ser igual a U sobre I. Então você só vai fazer o cálculo e ponto. Então a resistência 1 vai ser igual a 510 dividido por 4, que é a corrente. Isso aqui dá o que? 5 dividido por 4 dá 1, sobra 1. 11 dividido por 4 dá 2, que dá 8, sobra 3. 3 dividido por 4 dá 7, que dá 28, sobra 2. Aí dá 20 dividido por 4, que sobra 5. Essas contas matemáticas eu faço um pouquinho mais rápido, até porque o vídeo já fica um pouco longo. Mas caso necessário eu precise fazer um pouco mais devagar, só avisar. A resistência 2 vai ser 608 dividido por 4, que vai ser igual a 6 dividido por 4 dá 1, sobra 2. 20 dividido por 4 dá 5, sobra 0. E 8 dividido por 4 dá 2. E a resistência 3 vai ser igual a 575 dividido por 3, que dá 5 dividido por 3 dá 1, sobra 2. 27 dividido por 3 dá 9, sobra 0. 9, 18, 27. E 5 dividido por 3 dá 1. Aí eu vou ter uma vírgula alguma coisa, mas esse número aqui ele já está meio que maior que todo mundo. Eu não preciso chegar no resultado final, porque eu só quero medir qual é a ordem crescente do negócio. E já dá para ver que o caminho 1 já é menor, então a resistência 1 já vai ser bem menor. O 2 é a média e o 3 é a maior, então o resultado seria 1, 2, 3 aqui. A rota 1 seria a mais tranquila de andar, que tem uma resistência menor, a rota 2 seria a média e a rota 3 seria a maior. Agora vamos para mais uma questão teórica, aqui para acabar o vídeo um pouco mais rápido, que já está em 40 minutos a gravação. E ela fala o seguinte, a questão 132. Em um autódromo, os carros podem derrapar em uma curva e bater na parede de proteção. Para diminuir o impacto de uma batida, pode-se colocar na parede uma barreira de pneus. Isso faz com que a colisão seja mais demorada e o carro retorne com velocidade reduzida. Outra opção é colocar uma barreira de blocos de um material que se deforma, tornando-se tão demorada quanto a colisão com os pneus, mas que não permite a volta do carro após a colisão. Comparando as duas situações, como ficam a força média exercida sobre o carro e a energia mecânica dissipada. Lembrando que a gente está trabalhando com a força média aqui e a gente tem que lembrar da equação do impulso. A equação do impulso diz que o impulso vai ser a força vezes o tempo. Então, se você tem um impulso igual a uma batida, quanto mais você aumenta o tempo dessa colisão, menor é a força. Por isso que você tem airbags e por isso, inclusive, que os carros hoje em dia amassam muito mais do que carros antigamente. Porque quando você bate, você precisa que ele amasse para que tanto a energia ela seja dissipada para o carro e não para você que está dentro do carro, quanto você tem uma demora a mais assim no impacto, e isso faz com que a força que atinja você seja menor. Isso é muito importante. E daqui a gente vai entender o que está acontecendo, porque na letra E ele fala o seguinte: a força é maior na colisão entre as barreiras com o pneu e a energia dissipada é maior na colisão com a barreira com os blocos. Aqui, ele fala que a colisão aqui, deixa eu ver, a colisão é mais demorada, seja mais demorada quando você tem os pneus. Isso faz com que a colisão seja mais demorada e o carro retorne com velocidade reduzida. Só que a outra opção, que é a blocos, faz com que ela seja tão demorada quanto a dos pneus. Então a gente tem duas colisões que são bem demoradas. Só que
na colisão com os pneus, o carro ainda volta e ele volta com determinada velocidade. Então a gente tem uma noção de que a energia ela vai ser dissipada mais na colisão com os blocos, porque se o carro parou, toda a energia de movimento ela vai ser utilizada para deformar aquilo. Então você está diminuindo a energia, você está dissipando a energia, amassando. Então a gente tem essa noção que a energia dissipada vai ser bem maior na colisão com os blocos. O outro fala que também a força vai ser maior na colisão com os blocos e vai ser energia dissipada vai ser maior na colisão com os pneus, o que não é verdade. Porque ainda existe energia mecânica no corpo, a energia ainda é conservada, porque o corpo continua se movimentando. A força é maior na colisão da barreira com os blocos, a energia dissipada é a mesma na situação. Não, já expliquei o porquê. A força maior com o pneu, energia dissipada é maior a energia dissipada é maior na barreira com os pneus, não, já expliquei o porquê. E a força é maior na barreira na batida, na colisão com os blocos. E a energia dissipada é maior na colisão com a barreira com os blocos, mas não é. A força vai ser maior na colisão com os pneus, porque já no caso dos blocos, como a energia está sendo toda dissipada assim, enquanto ela está sendo amassada, então você vai ter uma situação em que essa força vai ser realmente mais dissipada, vai ser menor na colisão com os blocos e com os pneus, vai ser maior porque os pneus não estão nem amassando, vai diminuir a velocidade, vai ser demorada, mas não tanto quanto dos blocos. Então a gente tem aqui que dissipa inclusive toda a energia através de amasso. Então aqui a letra A é a nossa resposta. E inclusive quando bate nos pneus, como ele retorna com uma determinada velocidade, você tem também o teorema do impulso. Que o teorema do impulso diz que o impulso também vai ser igual à variação da quantidade de movimento. E se você vai ter uma variação ali na quantidade de movimento em que você tem que o momento final não é zero, na verdade ele está retornando, então ele está voltando ao mesmo momento inicial, só que contrário, não mesmo, mas está com um outro momento, você tem que a força ela vai ter que aumentar mesmo que o tempo seja tão demorado quanto na colisão com os blocos, porque você tem uma alteração de momento, pois o momento final não é zero. Eu acho que ficou um pouco confuso, então vou explicar de uma maneira mais truncadinha, mesmo que demore um pouco, porque eu prezo mais por fazer entender. A teorema do impulso diz que o impulso vai ser aqui a força vezes o tempo, que vai ser igual à variação do momento. Eu teria o momento final menos o momento inicial. O momento que é a massa vezes a velocidade do corpo. Quando o bloco ele bate nos blocos que vão deformar, o momento final é zero. Então aqui o teorema do impulso diria que a força vezes o tempo vai ser só o momento inicial. Aqui eu cortei o momento final. Aqui vai ser só o momento inicial. Ponto. Porque o momento final vai ser zero. Mas quando você bate nos pneus, o momento final ele não é zero, porque ele volta com uma determinada velocidade. E isso daqui faz com que a força, como o tempo vai ser igual, o único valor que vai alterar aqui nessa equação é o valor da força. Então vai estar mostrando que a colisão com os pneus, você vai ter uma força maior do que na colisão com os blocos. Então é isso. Esse foi o vídeo um pouco mais longo, também teve mais questões, e aqui os textos foram mais longos do que o anterior. Mas eu espero que tenha ficado entendido. Se você gostou, deixa seu like aí, por favor, se inscreve no canal e manda para alguém que você acha que vai ajudar. Já está chegando no Enem aqui, já é no mês que vem, praticamente. Então, eu espero muito que eu ajude de alguma forma. Então é isso, muito obrigado e tchau!